Olá, você que gosta de plantinhas, vim trazer um vídeo com 10 espécies para você colocar aí na sua casa e também os cuidados que você tem que ter com elas. Fiz esse vídeo em parceria com o paisagista Robert e ele trouxe todas essas informações. Fica aí que você vai aprender muito nesse vídeo. Meu nome é Mayara, sou arquiteta da Origem Arquitetura e vim trazer as dicas aí para vocês cuidar melhor das plantinhas que vocês têm em casa. Para quem não sabe, as plantas elas trazem bem-estar, diminuem o estresse e você tem um contato maior com a natureza, faz bem para a sua qualidade de vida. Então, eu vou colocar aqui a primeira espécie. A primeira espécie é a espécie Costela de Adão. Ela está aqui atrás de mim, como vocês podem ver. É uma planta que preenche muito espaço, então ela tem essas folhas largas que trazem a personalidade ao seu espaço. Eu acho muito bonita. E vou colocar aqui alguns tópicos aí para você cuidar bem dela. Eu vou ler porque eu não gravei. Vamos lá. A irrigação deve ser feita com cautela pelo menos 2 vezes na semana no inverno e um pouco mais no verão. Então, assim, no geral, as plantinhas elas merecem um pouco mais de água no verão do que no inverno e outras estações mais frias. Mas sempre mantenha essa frequência de rega. Ela fica bem na meia sombra, então escolha bem o local, não fica muito próxima à área com muita incidência solar. Ela precisa de adubação mensal, então pensa aí, você tem que ter um cronograma de adubação, não esqueça de adubar mensalmente a sua plantinha. Ela é acostumada em climas tropicais e pode ser plantada aí no verão e na primavera que ela desenvolve super bem. Segunda espécie é a Ficus lyratra, uma espécie muito bonita. Eu coloquei aí um vídeo, ela tem aqui também. Então ela preenche super bem, ela tem umas folhas, uns galhos preenchidos por folhas e ela fica bem bonita fazendo essa composição aí com outras espécies. Os cuidados que você tem que ter com ela: irrigue regularmente, sem encharcar, diminuir as regas no inverno. Então basicamente é isso, você tem que regar um pouquinho mais no verão, tá? Ela aguenta luz difusa, sombra, sol pleno, então ela tem uma versatilidade maior. Você pode colocar ela próximo às janelas, né, com vidro, então ela consegue se adaptar bem a essa variação aí de temperatura. Você tem que adubar com fertilizante de liberação lenta, rico em nitrogênio, na primavera e meados do verão. Então, você tem que ter esse cuidado dessa adubação correta, tá? Para ela viver bem. A Palmeira rhaphes é a terceira aqui. Como você pode ver, ela preenche super bem em cima. Ela tem essa questão, né, dos galhos serem um pouco mais fininhos e quando chega na copa ela preenche, então dá para compor vários jardins aí com essa plantinha que ela vai trazer essa verticalização do seu jardim, tá? Ela precisa estar protegida contra o sol, então na área interna seria perfeito. E a rega deve ser realizada no inverno a cada 15 dias, eu até tinha visto aqui. A cada 15 dias, então, você molha essa plantinha. Ela é ótima porque você não precisa ter tanto cuidado. No inverno, você pode regar uma vez a cada mês. Então, ela é ótima aí para você esquecida que não lembra de regar sua plantinha. Essa é ótima, mas é claro que você tem que lembrar de regar uma vez por mês. Quantidade de luz. Ela gosta de locais sombreados e ventilados, né? Ela aguenta também ficar na meia sombra. É uma planta que não precisa de reposição de nutrientes e aqui você pode trocar o adubo uma vez por ano. Então ela aguenta super aí você ficar sem adubar durante um tempo. Quarta espécie é essa palmeira aí. Vou colocar o nome dela porque ela é um pouco difícil de se pronunciar, mas vocês estão vendo. Ela é bem bonita, as folhas são um pouco mais finas, né? Como vocês podem ver aí na imagem. A palmeira é muito mais fácil você cuidar. 3 vezes na semana você tem que regar ela e você tem que colocar num canto com bastante luz, mas sem sol direto. Então você pode colocar próximo às janelas aí, mas não ver aí até que angulação o sol ele pega, qual área ali que ele não pega, então coloca próximo, mas vê aí para não ficar com sol direto, tá bom? E a adubação é semestral, então ela tem um cuidado um pouco mais fácil, né? Eu acredito. A quinta espécie é a jiboia. Essa plantinha, como vocês estão vendo aí, ela é basicamente uma trepadeira, né?
Dá pra ver as folhinhas, elas são pequenas e compõem muito bem. Você coloca ela com um pendente, ela compõe o espaço ali. Aqui a gente tem também, vocês podem ver aí na imagem. E ela preenche toda essa prateleira, enfim, dá pra fazer um desenho super bacana, igual que tá aqui. Vocês pegam aí a referência de vocês pra colocar aí na sua sala, por exemplo. Você tem que regar ela 2 vezes na semana e ir aumentando o fornecimento de água no verão e diminuindo no inverno. No geral é basicamente assim, tá? A quantidade de luz à meia sombra ou sol pleno. Então você tem essa variação, não precisa estar totalmente na sombra. E adubar a cada 3 meses. Não esqueça de adubar a cada 3 meses. Eu acredito que você tem que ter um calendário. Quando adubar e qual adubo específico. 6ª espécie é a Pacová. Essa aí que tem essas folhinhas muito bonitas, que eu acho linda, um pouco maiores, né? Mas o porte é médio dessa planta, então dá pra compor com as outras que eu falei, mais altas e tudo mais. Dá pra ver aí qual é o tipo que eu tô falando. Ela precisa de pouca rega, geralmente 1 vez na semana já basta. Então você aí que tem o dia corrido, ela funciona super bem pra você. Ela fica bem na sombra. Ela precisa ser adubada a cada 6 meses com esse adubo aí que eu vou colocar na tela, tá? Curiosidades, ela é uma planta epífita, ela é uma espécie que utiliza de outras para conseguir alimento, qualidade de luz e tudo mais. Então essa é uma curiosidade dessa plantinha aí para vocês. Espécie 7 é a Peperomia, tá? Essa planta que vocês estão vendo aí, que eu acho linda, ela tem essas folhas, parece que foram pintadas. Então eu acho ela bem bonita. Ela também dá para colocar como um pendente, então dá para compor um espaço composto por elas penduradas, tá? E dá para fazer um jogo bem bacana aí para compor a sua sala ou qualquer outro ambiente que você queira. Ela tem que ser regada a cada 2 dias, então você tem que estar sempre alerta aí se regou o dia certo. E tem que ser feita calculadamente com 400 ml de água, tá? Nada mais, nada menos. Ela precisa ter esse tipo de cuidado, tá? Então ela é um pouquinho mais específica aí na hora da rega. Se tiver calor, pode ser feita todos os dias essa rega. Então você tem que ver de acordo com o clima. Ela é igual a gente, ela tem que beber mais água no verão e nos dias mais quentes, tá? Ela consegue viver bem na sombra e a adubação é trimestral, tá? Então sempre fica alerta aí que tem que adubar, não deixa de adubar sua plantinha. Espécie 8, Palmeira leque, é uma palmeira que ela tem umas folhas bem bonitas e ela ocupa bastante espaço, compõe bem. Ela consegue ficar na área externa também, então você pode colocar tanto na área interna na sua sala quanto na área externa. E ela é uma das minhas preferidas, assim, visualmente, ela tem um design bem bonito. Ela precisa de rega 3 vezes na semana, ela consegue viver bem na meia sombra e sol pleno. Então dá para você jogar aí, bem versátil. Uma adubação semestral, não deixa de adubar a cada 6 meses. E atenção, ela não é recomendada para colocar em lugares internos com ar-condicionado. Ela não gosta de ar-condicionado, então locais preferivelmente um pouco abertos, tá? Que não tem essa possibilidade de fechar tudo e colocar ar-condicionado nele. Espécie 9 é a Philomendron xanadu, que é essa plantinha que vocês estão vendo aí. Tem aqui também, então as folhas elas são um pouco características, dá para fazer uma composição boa assim nos jardins, né? E ela ocupa bem o espaço. Ela tem uma aparência bem bonita e dá para fazer uma textura bem bacana aí no seu jardim. Ela tem que ser regada a cada 2 ou 3 vezes na semana. Tem que deixar o solo úmido, mas não encharcado. Ela vive bem na minha sombra. Eu vou ler aqui porque eu não gravei, mas assim, tem que usar fertilizante rico em nitrogênio 2 vezes ao ano, uma no outono com adubo orgânico e outra na primavera com adubo mineral, de liberação lenta, seguindo a orientação do fabricante. Então, ela é um pouco mais específica, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Pra você cuidar dela, então é sempre bom pedir ajuda de uma pessoa específica nisso. Essa planta contém cristais de oxalato de cálcio, que são venenosos e irritantes. A seiva pode causar irritação na pele. Mastigação e ou ingestão de partes da planta podem causar um edema grave e funções respiratórias comprometidas, ou seja, cuidado com essa planta, tá? Com seus animais aí. Então, não é recomendado. Ela tem
umas atenções aí que a gente tem que ter. Décima e não menos importante, a Bromelia guzmania, que é essa plantinha aí com esse rosado, e dá pra fazer um jogo aí de cores, tá? Ela é muito bonita. Então, a rega tem que ser feita diariamente, mas sem excesso, tá? Então, sempre cuidar aí pra ela não ficar muito encharcada. Ela precisa de qualidade de luz para se desenvolver, mas não pode tomar o sol direto nas folhas porque senão queima. Então, muito cuidado, coloca na sombra, deixa ali um local que não pega sol durante a manhã nem a tarde. Adubação semestral também. E ela deve ser cultivada em solo que seja próprios para as plantas epífitas, como casca de coco, fibras, onde as cascas de pinos também possam ser utilizadas. Geralmente, quando você compra essa plantinha, já vem o vasinho já com essas cascas. Então, utilize ela também quando você for transferir de vasinho, tá? Não deixe de fazer isso, porque ela precisa sobreviver, né, nesse tipo de solo, né, que a gente faz. Então, foram essas as dicas. Fico muito feliz aí que você tenha visto todas. Qualquer dúvida, entre em contato com o paisagista Robert. Ele vai saber te dizer o que precisa, porque assim, não basta só esses cuidados. Às vezes tem algum problema específico, né, que ele precise colocar algum tipo de medicamento para poder fazer com que essa planta sobreviva mais um pouquinho. Então não deixe de falar com a gente para compor o seu espaço da melhor maneira, tá? Curta um vídeo, comente, que eu vou adorar. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal, então é algo assim diferente que eu tô fazendo. E coloca aí um curtir para me apoiar nessa nova empreitada, tá bom? Eu fico muito feliz e um beijo!